O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro continua trabalhando no combate à pandemia da Covid-19. Por meio da resolução GPGJ número 2335, de 7 de abril de 2020, foi criada a Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização em Combate ao Novo Coronavírus no Rio de Janeiro, para fiscalizar as estratégias dos governos estadual e municipal no combate à Covid-19. O MP Cidadão convidou o coordenador do Gabinete de Enfrentamento de Crise, o promotor de justiça Tiago Veras, para falar sobre a atuação do MPRJ por meio da força de trabalho em combate ao novo coronavírus. Como o MPRJ vem fazendo para integrar as ações entre as promotorias nos municípios do estado do Rio de Janeiro? A força-tarefa ela atua nos casos de maior relevância institucional e social no combate ao coronavírus, desde que haja o pedido de auxílio por parte do promotor natural. Nós temos um caso que se repete em diversas comarcas no estado do Rio de Janeiro. A força-tarefa, muitas das vezes, ela tem um caso em que ela oferece o auxílio e que fica valendo como um paradigma. A força-tarefa, portanto, ela colhe todos os meios de prova, sobretudo com o apoio dos órgãos administrativos que dão suporte às atividades do núcleo executivo e, a partir do momento em que é formado um entendimento institucional entre a força-tarefa e o CAU, sobretudo o CAU Saúde, o CAU Cidadania e os demais centros de apoio operacionais com pertinência na matéria, a partir do momento em que a força-tarefa, então, em um caso concreto, adota uma determinada linha de atuação, nós procuramos replicar por todo o Estado essa linha de atuação. Isso é feito por meio do Centro de Apoio Operacional e, evidentemente, a título de sugestão, de orientação, respeitada a independência funcional do promotor que está presente em cada uma dessas comarcas. Portanto, essas boas práticas que são calcadas em estudos jurídicos aprofundados, em estudos técnicos e científicos, em pareceres técnicos elaborados pelo GAT, pela CSI, pelo Inova, pelo SEMP, toda essa informação que é produzida pela Força-Tarefa, ela é ofertada e oportunizada também aos promotores que estão espalhados por todo o Estado, para que, observada a independência funcional de cada um deles, se eles quiserem, eles utilizem essas boas práticas em suas promotorias. Tem havido diferença entre os trabalhos realizados na capital e região metropolitana e os realizados no interior? A força-tarefa, portanto, ela está à disposição de toda a sociedade fluminense. Ela está à disposição dos promotores da capital, da região metropolitana e também no interior do estado do Rio de Janeiro. E para todas essas promotorias, há casos em que já foi solicitado o auxílio para a nossa força-tarefa. Sabemos sim que existe alguma diferença de alguns casos concretos em razão das peculiaridades locais que acontecem ou no interior, ou na região metropolitana, ou na própria capital. Mas, de forma geral, os problemas e os temas se repetem, porque todos estamos vivenciando uma situação inédita, nunca antes vivenciada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo. É uma situação nova que demanda concentração, responsabilidade, eficiência e foco nas atividades ministeriais. E assim vem agindo a força-tarefa, atuando no caso concreto e depois oferecendo os seus modelos, a sua forma de atuação para serem oportunizados aos promotores naturais, a fim de que eles repliquem em suas respectivas comarcas, de acordo com a sua independência funcional, as boas práticas que eles acharem convenientes. Qual a maior dificuldade para a atuação do MPRJ neste período? A maior dificuldade encontrada pelo MPRJ para atuar nesse momento de pandemia é justamente a necessidade de decisões e atuações mais céleres. A tomada de decisão por parte do promotor de justiça, apesar de ter que ser cautelosa e responsável, nesse momento ela precisa ser rápida. A sociedade precisa de um remédio rápido e o Ministério Público tem que atuar de forma rápida. Portanto, a maior dificuldade que encontramos nesse momento é realizarmos investigações céleres com resultado final rápido. Outra dificuldade encontrada pela Força-Tarefa e pelo MPRJ como um todo nesse momento é que todos os trabalhos têm sido basicamente quase que 100% de forma remota. Então, as promotorias de justiça e a própria Força-Tarefa vêm realizando as suas atividades em teletrabalho. Apesar do MPRJ, nos últimos meses e nos últimos anos,
ter investido muito nessa área tecnológica, que já estava inclusive em implantação em diversos sentidos no âmbito do Parquet Fluminense. A verdade é que agora é a primeira vez em que todos esses órgãos do MP, administrativos e de execução, estão tendo a necessidade de trabalhar quase que 100% de forma remota em teletrabalho. Como é uma situação nunca antes vivida, existe uma necessidade de ajuste inicial, não estávamos acostumados com isso, mas em razão desse investimento e desse planejamento prévio da Procuradoria-Geral de Justiça, vem sendo possível sim prestar um resultado e um trabalho eficiente à população, sobretudo diante dessas ferramentas tecnológicas que são apresentadas e oportunizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, como MP em Mapas e todas as plataformas à disposição dos promotores, com todas as ferramentas tecnológicas que foram colocadas pela administração superior à disposição de todos nós. Graças a esse investimento em tecnologia da informação é que hoje estamos conseguindo sim fazer esse trabalho que a sociedade nos exige. É, sem dúvida, uma situação nova vivida por membros e servidores do MPRJ. O que o senhor acha que fica como aprendizado no modo de atuação? Algo que começou durante este período e pode ser levado adiante, por exemplo? A pandemia do novo coronavírus, ela vem impondo, portanto, uma nova forma de atuação do MPRJ. É uma situação inédita, muito triste e muito grave, que abate todo o nosso planeta. E no âmbito do MPRJ, como não poderia deixar de ser diferente, estamos tentando utilizar os instrumentos à nossa disposição para prestar o melhor serviço público à sociedade. Nesse sentido, nós temos como um grande legado que ficará dessa situação da pandemia a questão da utilização das ferramentas tecnológicas à disposição dos promotores e servidores do MPRJ. A administração superior do MP vem, nos últimos anos, dando todo o suporte nesse sentido de aquisição de novos equipamentos, novos cursos de formação relacionados à parte de TI. Agora, em razão da pandemia e que estamos em teletrabalho, todos esses instrumentos estão sendo colocados em prática. Portanto, como um legado positivo que tiraremos dessa questão da pandemia do novo coronavírus, está, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de utilização com maior frequência de todas essas ferramentas que estão à nossa disposição. Outro legado positivo que temos agora com a força-tarefa e com todo o MPRJ no combate ao coronavírus é a maior integração, eu chamaria de horizontal e vertical. Horizontal numa conversa entre os promotores de justiça de diferentes áreas, a saúde cada vez mais conversando com a segurança pública, com o meio ambiente, com o consumidor, com o patrimônio público, com a cidadania. Então, os promotores em diferentes áreas de atuação, eles estão sendo obrigados a trabalhar de forma integrada entre si, juntando informações, trocando prova, trocando ideias para que possamos chegar a uma melhor solução ao caso concreto. Por outro lado, existe também uma boa experiência e uma boa prática que levaremos como legado, que é uma atuação vertical, ou seja, uma maior integração e maior articulação ainda existente entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça. Não são poucas as vezes em que a força-tarefa ou os promotores naturais precisam obter alguma decisão em tutela de urgência em algum plantão judicial. Eventualmente, ou como recorrente ou como recorrido, a questão é levada ao Tribunal de Justiça. E, nesse sentido, são realizadas reuniões e atuação entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça para que o melhor parecer e a melhor decisão em segundo grau também garantam um resultado prático que atenda ao interesse da sociedade. Existe algum tipo de integração entre o MPRJ e outros ministérios públicos no combate ao coronavírus? Tem havido alguma articulação do CNMP em relação a uma atuação integrada? Com o objetivo de cumprir as suas funções institucionais, a força-tarefa, como já dito antes, ela tem um relacionamento não só interno, com outras promotorias de justiça, com o promotor natural que solicitou ajuda e também com os órgãos administrativos que nos prestam todo o suporte necessário. Então, além de todo esse suporte interno dentro do MPRJ, a força-tarefa também atua em integração com órgãos externos, como já dito, órgãos do Poder Executivo, tribunais de conta e, como não poderia deixar de ser, com o próprio Ministério Público. Não são poucas as vezes em que há uma articulação e integração por meio de ofícios, de reuniões e de atuações
específicas em eventuais demandas entre MPRJ e Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a própria Defensoria Pública. Nesse sentido, podemos citar o caso que nós chamamos da cadeia do óbito, que está em curso na Força Tarefa. Realizamos investigações tendentes a solucionar e a facilitar a população para concretizar as medidas necessárias relacionadas ao sepultamento, no caso de óbito de uma pessoa com Covid. Nesse sentido, nós temos o auxílio prestado ao GAESP e uma atuação conjunta com o GAESP na questão do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Como que isso vai acontecer? Se através de órgãos do Estado do Rio de Janeiro ou dos seus municípios. Como que essa declaração de óbito vai acontecer quando uma pessoa falecer dentro da sua residência? Como vai ser feito o traslado do corpo até o cemitério? Como vai ficar a questão da certidão de óbito? Aonde essa pessoa vai ser cremada ou sepultada? Se serão possíveis covas rasas, se haverá licenciamento ambiental para enterrar essas pessoas. Então, toda essa questão da cadeia do óbito, ela também está na atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Força Tarefa, com integração com a Defensoria, com o Ministério Público Federal e também com outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e os próprios municípios. Essa atuação integrada entre todos esses órgãos é imprescindível para que possamos ter uma solução mais eficiente, mais rápida e mais articulada para entregar para a população. A população passa por um momento de dor, de tristeza e de desespero. Então é obrigação do Ministério Público se integrar junto aos demais órgãos internos e externos para entregar um trabalho final o mais rápido possível a título de orientação e de facilitar a vida dessas pessoas. Nesse sentido, ressalto também a atuação do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que vem evitando esforços no sentido de editar resoluções e recomendações para orientar a atuação dos Ministérios Públicos estaduais. Foi expedida, por exemplo, uma recomendação fomentando nos promotores naturais a necessidade de eventualmente remanejar recursos oriundos de TACs, termos de ajustamento de conduta, em outras áreas para que essa verba seja utilizada na saúde, no combate ao coronavírus. Temos um caso concreto que tramita na Força Tarefa de um TAC que foi celebrado pelo promotor natural, pela Promotoria do Meio Ambiente de Itaboraí, em razão da construção do Comperj. O TAC foi celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, com o INEA e com a Petrobras, e nesse TAC, em obrigações de pagar, foi obtido pelo MPRJ o compromisso da Petrobras de pagar cerca de 865 milhões de reais. Uma parte desse valor, ela foi colocada à disposição do município de Itaboraí para a realização de projetos socioambientais. Portanto, parte desse valor, o município apresentou um projeto, o MP pediu a retificação desse projeto a fim de que ele fosse complementado e finalmente o município complementou para utilizar parte desse valor para a desapropriação, a construção e o início de operação em 30 dias em um hospital no município de Itaboraí, com diversos leitos para atender a população com Covid-19. Então nós temos um caso concreto em que a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público foi atendida pelo promotor natural em atuação conjunta pela Força Tarefa, viabilizando a aquisição e a operação em curto espaço de tempo de um hospital municipal para atender a população. Tudo com a devida fiscalização de cada centavo que é utilizado do dinheiro público. Tudo com a devida destinação carimbada pelo Ministério Público e tudo com a prestação de contas a todo momento desse valor. Portanto, o Ministério Público, através da Força Tarefa, em conjunto com os promotores naturais, procura atuar em todas as áreas relacionadas à saúde para dar o melhor resultado possível à população nesse momento difícil.